Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Sim, eu acredito em mudança de vida hoje. Eu só tenho hoje, você só tem hoje, o dia que se chama hoje. Então, agarre. Tem 3 coisas que não voltam. Uma flecha lançada, uma palavra falada e uma oportunidade perdida. E este dia é uma oportunidade para a sua vida. A palavra, a unção, a porção deste dia é para mudar a sua vida. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por me receber aí na sua casa e que você tenha um final de semana maravilhoso, com uma programação incrível, com a sua abençoada família, começando pela mesa. Vá para a mesa. Olhem nos olhos, orem juntos, leiam as escrituras, façam declarações, se amem. E construam um relacionamento íntimo. Tenham comunhão. É muito importante a família unida. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. O Senhor quer saber os meus motivos, porque o motivo para Deus importa. O porquê. Ele quer saber porquê, ele quer o motivo. Por que eu estou fazendo isso? Ele espera encontrar motivos puros, que são intenções e motivações puras. Qual a minha intenção? O que motiva o meu coração? Qual é a verdade por trás dessas palavras e dessas ações? Por que eu faço o que faço? Qual é o motivo? Deus quer saber o motivo, o porquê. Porque se os motivos não forem puros, eu não vou ter nada para receber. Vai ser uma semeadura que vai trazer para a minha vida problemas e não bênçãos. Nós somos ensinados a lutar a boa luta da fé. Então, tudo que eu fizer tem que ser por fé, porque o que não é por fé é pecado, diz a Bíblia. Então, eu preciso fazer aquilo que eu acredito. Eu preciso me alinhar com a palavra e fazer por fé na palavra de Deus. Não é em cima da minha verdade, mas da verdade da palavra de Deus. Porque tem gente que adora botar a mão no peito e dizer, não, essa é a minha verdade. O Senhor não quer a sua verdade. O Senhor quer a verdade dele. Que você faça com base na verdade da palavra de Deus. O que é verdade, o que é lei, o que é mandamento imutável. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu sinto, é o que é. Então, quando eu creio na verdade, eu mudo o meu padrão mental. Eu dou lugar a uma mudança interna. A palavra é como água, ela entra purificando, lavando, santificando o meu interior. Porque vencer é uma tarefa interna. Se não muda dentro, nunca vai mudar fora. Eu posso convencer,
Eu posso me enganar e até enganar, mas eu estarei construindo na areia. Uma hora, esse castelo de areia vai desabar. As minhas construções precisam ser feitas na rocha que é Jesus. Na verdade, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Cristo, a verdade é Cristo, a vida é Cristo. Se eu quero uma grande vida, tem que ser fundamentada em Cristo, tem que girar em torno de Cristo, tem que ter o padrão de Cristo, a mentalidade de Cristo, a natureza de Cristo, o caráter de Cristo. Eu preciso perseguir a estatura de Cristo. Eu coloco Jesus no centro e construo ao redor. É o que ele quer, não é o que eu quero. É o que ele pensa, não é o que eu penso. É a vontade dele, não a minha vontade. São os pensamentos dele para mim que devem prevalecer, não os meus pensamentos e vontades. A minha alma, ela precisa se converter, porque eu chego morta no Senhor. Meu espírito está morto, e quando eu creio em Jesus, creio no meu coração, confesso com a boca. Então, meu espírito, que Jesus Cristo é o Senhor, então, meu espírito é vivificado. Eu sou perdoada, né? E agora, eu passo a viver de forma santa. Porque a evidência da minha salvação é a santidade. A evidência da salvação é a santidade. E uma vida santa é uma vida separada. Afinal, nós somos povo, a Bíblia fala, separado, especial, de boas obras, exclusivo. Deus exige exclusividade. Ele quer exclusividade. Ou é tudo para ele ou não é nada. Morno ele vomita. É tudo ou nada. Ou eu entrego tudo, ou mais ou menos ele não quer. Tanto que o morno é o que se engana. Ele não é nem frio, nem quente. Ele é o morno. Ele está com um pé na igreja, um pé no mundo. Ele diz que é de Deus, mas o estilo de vida dele não é santo. Não é consagrado ao Senhor. Ele não vive uma vida alinhada com o Senhor. Ele não dá bom testemunho do Senhor. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, tudo é para a glória de Deus. A minha vida tem que ser uma adoração a Deus. Eu tenho que viver em adoração. Entendeu? Eu não trabalho, eu adoro no meu trabalho. Porque tudo que eu estou fazendo é para glorificá-lo. Então, como você age na vida, está revelando Cristo ou não. E nós somos ensinados a adorá-lo como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa, como patrão, como funcionário, no trânsito. Eu não dirijo um carro, eu adoro. Eu não faço um serviço, eu não faço uma comida, eu adoro. Porque façam tudo para a glória de Deus. Ó, coisas triviais. Comer e beber. E qualquer outra coisa. Entendeu? Façam tudo. Qualquer outra coisa. Você vai lavar um banheiro. Você não lava um banheiro, você adora. Porque Deus está nos observando. Como eu respondo às demandas da vida? Como eu faço as coisas? Com amor, com temor ou na brutalidade, na grosseria, de forma relaxada? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quando há relaxo, negligência, tem maldição. E algumas pessoas perguntam por que a vida vai mal.
Por quê? Porque a maneira delas lidarem com as coisas é com negligência, é de forma negligente, relaxada, de qualquer forma. Os filhos são a herança do Senhor. Ele nos dá uma herança. Filho é herança. Vem do Senhor. Como que eu trato? Como eu estou criando? Que tipo de ser humano eu estou criando? Por isso que quando você tem uma visão bíblica e onde não há visão, o povo perece. Porque a visão impõe uma disciplina. A visão dá a você autocontrole, domínio. Aliás, vamos lembrar que as duas coisas que o Senhor nos mandou aprender com ele foram mansidão e humildade, que significam ter mente, cabeça de rei, coração de sacerdote. O que significa? Cabeça de governo, pessoa que governa, que tem uma visão para a vida. Ela tem uma visão para a vida dela, uma visão para o negócio dela, uma visão para o casamento dela, uma visão para os filhos dela, para a criação dos filhos. Eu sempre digo que se você não sabe qual é a sua visão, não dá para a gente conversar. Porque eu vou perguntar para você, qual é a sua visão? Se você não sabe responder qual é a sua visão de vida, como é que eu vou orientar uma pessoa? Ela não tem visão. Ela quer abrir um negócio sem visão. Ela quer casar sem visão. Ela quer ter filhos sem visão. Vai virar uma bagunça, como você vê essa bagunça no mundo. Uma bagunça. Não dá certo. Porque a visão impõe uma disciplina. Por causa da visão, eu vou fazer o que é preciso, porque a visão, ela determina o que entra, o que sai, o que cabe, o que não cabe, né? E o coração de sacerdote é um coração humilde, é um coração que serve. E se você não é um bom servo, você já fracassou. Porque o nosso chamado é servir. Servir aos propósitos de Deus. Servir no casamento. Servir na maternidade, na paternidade. Quer dizer, você serve a sua família. Você serve ao seu cônjuge. Você serve aos seus filhos. Você serve aos seus pais. Você serve no reino de Deus. Você serve as pessoas. Você está aqui para servir, para fazer o que é preciso, porque honra a Deus. Eu quero honrar a Deus. Então eu vou fazer o que é preciso. E não o que eu acho, o que alguém acha, o que eu tenho vontade, o que eu estou sentindo, não, o que eu sei. O que eu sei. E tudo que eu fizer, eu não vou usar material que não passa pelo fogo. Eu vou usar material que passa pelo fogo, como Paulo disse. E que material é esse? Intenções e motivações corretas. Porque se você não fizer com a intenção certa, com a motivação correta, você não vai ter recompensa boa, nada. Isso não vai sobrar nada. Vai queimar tudo. Tem gente que só tem obras queimadas, porque não passam pelo fogo. Só tem obras queimadas. Tudo que fizeram foram obras queimadas. Só sobrou enfado e canseira. Só isso que sobrou. Elas estão exaustas. Porque Deus está à procura do homem oculto do coração. Ele quer saber quem nós somos. E ele vai saber quando ele nos testar. Quando ele nos testa, é que sai se nós temos uma visão, se nós temos motivos corretos. Porque você pode fazer uma coisa certa, mas com a motivação, a intenção erradas? Pode. E tem um monte fazendo.
Tem um monte de gente falando lindamente de Deus. Tem uma boa oratória, como disse Paulo, tem argumentos convincentes, só não tem temor. Só não tem caráter, o caráter de Cristo. Simples assim. Então, é preciso levar isso muito a sério. Se eu quero uma grande vida, eu preciso ver a verdade e não viver uma mentira. Não se engane, disse Jesus. Não se deixe enganar. Então, tem pessoas que se enganam e se deixam enganar. Tem gente usando uma semente ruim, esperando ter uma colheita boa. Mas você esqueceu do que está escrito? De Deus não se zomba, isso é zombaria. Eu planto arroz e estou reclamando porque eu estou colhendo arroz? Ah, não, mas eu esperava feijão, mas você jogou semente de arroz. Entendeu? Então nós precisamos levar a sério o que a palavra está dizendo, porque nenhuma palavra vem por acaso. O Senhor está aqui falando, eu quero uma mente renovada, você nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem passar por uma renovação mental. Você precisa passar por uma renovação mental, adotar a mente de Cristo. Entendeu? Passar por uma purificação interna. Chega. O padrão mundano, religioso, hipócrita, não vai levar você a lugar nenhum bom. Vai levar para o sofrimento. Para um lugar de vitória, não vai. Não vai. Ficar se gabando, eu fiz isso, eu fiz a obra, eu fiz aquilo. Para. Olha os frutos. Olha para os frutos. Tem fruto? Tem fruto bom? O que você construiu? Você está feliz com as suas construções? Simples assim. Chega. Algumas pessoas precisam soltar isso tudo. Sabe quantas vezes eu disse para pessoas? Escuta, solta tudo isso. Senta. Ouça a palavra com o coração aberto. Deixa essas escamas caírem, deixa Deus tirar o véu. Tira, deixa o Senhor trabalhar, sabe, arrancando esse agravo dos ouvidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu preciso ter um estilo de vida alinhado à palavra de Deus. Davi, quando assumiu o trono, a primeira coisa que Davi fez foi desapossar o inimigo do coração do reino. A fortaleza de dos Jebuseus, os Jebuseus estavam lá, no lugar mais alto, em Jerusalém, no coração do reino. E ninguém parava para desapossar o inimigo. Davi sabia que não dava para ir além e ter um reino bem-sucedido, com o inimigo ocupando o coração do reino. E tem gente querendo ter uma grande vida, um grande reino, né? E um grande reino mesmo, porque diz a Bíblia que nós reinamos em vida. Um grande reino. A pessoa quer. Mantendo o mal, um sentimento no coração. Um padrão errado, desalinhado de Deus. Tem gente que até conquistou as partes baixas, mas nunca conquistou o coração do reino. Nunca foi para um lugar mais alto, porque o coração do reino está ocupado pelo inimigo. A primeira coisa que o Davi fez foi desapossar os jebuseus de lá.
E o inimigo já estava forte, resistente, mas Davi o derrotou. E ali o Davi fez isso aqui, ó. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de arrimo. E ó, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Claro que você vai se tornar cada vez mais forte e poderoso. Você está fortalecendo a parte interna. Ele fortaleceu as defesas internas. Ele desapossou o inimigo e foi... A primeira coisa que ele fez foi desapossar o inimigo e fortalecer as partes internas. Enquanto algumas pessoas não focar nisso aqui, você tem que focar. É nisso aqui. Tem gente que está dizendo, meu problema é financeiro, meu problema é familiar. Não, seu problema é que tem um inimigo que você não desapossou, você nunca fortaleceu a parte interna, seu coração não mudou e Deus está dizendo, para. Quando muda dentro, muda fora. Quando você vai no ponto, mexe no problema da sua vida. Aí você se torna poderoso. E aí você começa a ver as coisas acontecerem, porque, pouco tempo depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Davi não pediu isso aqui, mas até o que ele não pediu, Deus começou a fazer. Por quê? Porque ele mexeu no ponto certo. Ele fez o que Deus queria que ele fizesse. E aí, então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando. Não é isso que todo mundo quer? Um reino que prospera, uma vida que prospera? E o Senhor confirmou, é isso aí, Davi, continue, você está no caminho certo, é isso que eu espero de você. E que seu reino estava prosperando por amor de seu povo Israel. Gente, isso para mim é muito forte, está tudo aqui. E depois disso, Davi foi buscar a arca. Porque tem gente que quer trazer a arca antes de desapossar o inimigo do coração. Ele quer a presença de Deus antes de fortalecer as partes internas. Espera aí. Davi primeiro desapossou o inimigo do coração do reino. Davi fortaleceu as partes internas. Isso foi o tornando cada vez mais poderoso. E foi atraindo favor, prosperidade. E ele foi buscar a arca, a presença de Deus. E aí você conhece a história. O homem só prosperou e ampliou o território. Por quê? Porque ele mexeu na coisa certa, na parte interna. E o Senhor está falando isso por dias. Que eu não paro de pregar essa palavra. Alguns até hoje não pararam para desapossar os jebuseus do coração, para fortalecer as defesas internas. E reclamam da vida. Por que a minha vida não vai? Óbvio! Poxa vida! Óbvio! O inimigo está aí. Estava lá por gerações. O coração do reino, o ponto mais alto, estava ocupado por inimigos. Como? Aí a pessoa vai até um ponto, não vai até o fim. Chega! Chega! Agora você tem que pegar esses 52 dias para mudar para sempre. Vencer é uma tarefa interna. E você tem que estar focado nisso, porque é o que o Senhor está direcionando. Ele está dizendo. Você quer mudar tudo aqui fora? Muda tudo aqui dentro. Você vai ver. Quantas pessoas vão se tornar poderosíssimas e vão começar a ver tudo prosperar e Deus jorrar na vida delas após essas mudanças aqui dentro. Mudanças internas.
fortalecer as defesas internas. Que tem gente que nunca se preocupou. Nunca se preocupou. Tem gente que se preocupou com tudo, menos com isso. E aí pergunta, por que tudo desaba, vai um pouquinho para frente, está tendo que voltar, nunca constrói uma vida sólida. Porque não tem visão. Ó a visão de Davi. Focou na coisa certa. Vou desapossar esse inimigo daqui. Vou morar nesse lugar. A coisa agora vai ser diferente. Fortaleceu as partes internas e foi se tornando cada vez mais poderoso. Começou a ser presenteado por Deus. O reino foi prosperando. Ele viu que Deus estava se agradando dos seus passos de fé. Levante-se, ouça a voz do Espírito. Obedeça, se alinhe com Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É grande. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E eu peço com a força da minha vida para que essa palavra entre, toque os corações de tal maneira que nenhuma pessoa consiga viver da mesma forma. Que ela não consiga, Senhor, continuar indiferente ao que o Senhor está insistindo. Que ela se renda à sua palavra, ao seu chamado, se submeta. Que ela focalize o alvo certo. É hora de se concentrar na mudança interna. E as mudanças externas acontecerão. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. E eu peço força, sabedoria, visão, discernimento, graça, para que essa pessoa se levante e faça o que o Senhor está direcionando. E ela terá vitória. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que hoje, Senhor, o entendimento tenha entrado de tal maneira que essa pessoa não consiga ficar mais um dia da mesma forma, mas que mudanças radicais estejam acontecendo. Porque quando muda dentro, muda fora. Eu abençoo o teu povo. Oro por graça, favor, crescimento, sabedoria, discernimento, clareza. Em nome de Jesus, peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje temos clamores, às 7 da manhã ao meio-dia. Amanhã vou estar às 9, com muita alegria, com a reunião das primícias para a família de Deus. Pegue sua família, traga um convidado, vamos adorá-lo. Não quebre o propósito, foco na coisa certa. É tempo de restauração. Conta sempre com a gente, se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quantos anos tem sua montanha de problemas e de sofrimentos? Quanto tempo faz que você não consegue se livrar dela? Falta-lhe fé? Faltam atitudes de fé? Você deve crer e agir dentro deste crer, ou seja, crer e falar, independentemente da circunstância que se lhe apresenta.